Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem Segue-me dessa semana vai nos ajudar a compreender um pouco mais a respeito da organização da Igreja de Cristo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que têm assistido aos vídeos do canal, as pessoas que têm comentado e compartilhado, e é importante demais, né, para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. Tem sido bem difícil por causa de todos os protocolos e decretos a respeito da pandemia, mas eu tenho certeza que é o desejo de muitos de vocês de continuarem aprendendo e compartilhando as coisas do Vem Segue-me que continua nos motivando. E essa convivência com vocês através da rede social realmente é um motivo de fortalecimento nesses tempos tão difíceis para todos. Bom, essa semana dos dias 15 a 21 de março temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 27 e 28. E o tema é: para todas as coisas devem ser feitas em ordem. Bom, a igreja era bem recente e ela estava enfrentando algumas situações que hoje para nós são muito simples, como um batismo ou uma confirmação. E tomar o sacramento também foi um dos temas que motivou as revelações aqui nessa designação dessa semana. Então, ao ler os primeiros versículos de Doutrina e Convênios, seção 27, nós podemos concluir como o sacramento é uma coisa que é simples, mas ao mesmo tempo é tão sagrada. Então o Senhor ele fala a respeito de como deveria se proceder com relação aos emblemas do sacramento. Joseph Smith ele saiu para procurar vinho para partilhar o do sacramento, e um anjo apareceu a ele e deu a seguinte orientação: Pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória. Então, ao procurar pelo vinho, ficou em dúvida, né, se aquele vinho seria de boa procedência por causa dessas perseguições que estavam tendo no início da igreja aí. Mas o Senhor ele então deixa claro que não era importante que fosse realmente aquele vinho, né? Tanto é que a partir de então está determinado que a água seja utilizada na bênção do sacramento como símbolo do sangue de Cristo, porque assim a gente pode ter certeza de que a água é pura, né, e não foi contaminada ou não foi alterada para que prejudicasse os membros da igreja. Então, a simplicidade de não ser importante especificamente uma coisa para abençoar como emblema do sacramento, mas a natureza sagrada, porque os olhos deveriam estar fitos na glória de Deus, né? E através disso, ele fala, né, lembrando perante o Pai o meu corpo que foi sacrificado por vós e o meu sangue que foi derramado para a remissão de vossos pecados. Então esse deve ser realmente o principal foco ao tomar o sacramento, né? Muitas vezes já aconteceu conosco de não conseguir o pão para o sacramento, por exemplo, né? E nós já vimos situações em que foi preciso partilhar um biscoito, uma bolacha, pipoca, enfim. O sacramento realmente tem representação quando portadores dignos do sacerdócio, eles abençoam, né, seguindo a oração determinada pelo Senhor, e tanto aqueles que o partilham quanto aqueles que recebem o fazem com o coração contrito, né, com a vontade de realmente receber perdão pelos pecados e de renovar os convênios realizados no batismo. Então eu acho muito importante que nós possamos recordar sempre que Jesus Cristo é o principal, né, na hora do sacramento, e não o que realmente nós estamos partilhando ali, fisicamente falando. Outra situação importante de Doutrina e Convênios 27 é com relação à armadura de Deus. Nós temos uma descrição semelhante lá no Novo Testamento, e aqui o Senhor coloca a importância de tomar para nós essa armadura dele, porque os tempos são trabalhosos, né? Muitos de nós estamos enfrentando isso. E estar de posse dessa armadura
nos permite o que ele falou no versículo 15, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo a fim de subsistirdes. Então, se nós tomarmos a armadura e fizermos toda a nossa parte, ele vai com certeza nos proteger nesses dias difíceis que podemos enfrentar. E o que compõe a armadura, né? Então ele fala que nós devemos ter cingidos os lombos com a verdade, vestida a couraça da retidão, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e a espada de seu espírito, e, no caso, né, a palavra também do Senhor que nos é revelada. Então, a armadura ela é composta de várias partes e o Senhor atribui, então, ali força, né, vontade, ação com que nós precisamos nos dedicar. É claro que se fosse uma armadura física, né, que a gente pudesse vestir, faria muito mais sentido em algumas coisas, mas precisamos relacionar com as coisas espirituais para que possamos sentir, né, a presença dessa armadura ao nosso redor, porque os dardos do inimigo eles continuam chegando, mas para que a gente possa receber a grande promessa aqui no final, é preciso o esforço da nossa parte ao vestir essa armadura. E que promessa é essa? Sede fiéis até que eu venha, e sereis arrebatados, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, com certeza, todos nós queremos estar onde nosso Salvador está, né? À direita do Pai, no lugar de glória. Então, para isso, precisamos tomar para nós toda essa armadura, para que a influência de Satanás não tenha poder sobre nós. E a influência de Satanás ela pode chegar a todos, né? E ela chegou a Hiram Page, né? Um membro da igreja que tinha uma pedra e através daquela pedra ele dizia estar recebendo revelações. Então, gente, hoje pode parecer até uma coisa banal, boba, de alguém chegar e falar, olha, eu estou recebendo revelações por essa pedra. Mas naquela época, onde as coisas estavam tão novas, tão recentes, né, e havia ainda tanta dúvida a respeito de como o Senhor conduzia a obra dele, não pareceu tão, vou até usar uma palavra forte, né, tão ridículo, né, que alguém pudesse estar recebendo revelações por meio de uma pedra, ou qualquer outra coisa. Então, alguns membros da igreja começaram a se desviar sobre isso, e isso motivou a revelação de Doutrina e Convênios 28. Né? Então, aqui o Senhor deixa claro por meio de quem a palavra dele vai chegar a toda a igreja. Né? E esse porta-voz, né? Essa palavra do Senhor na terra é através do profeta. Então, no versículo 2, falando para Oliver Cowdery, o Senhor disse: ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés. Então, se a gente for lembrar a história de Moisés, Moisés falava diretamente com Deus, face a face. E Arão era um porta-voz, ou seja, era aquele que transmitia a palavra que chegava a Moisés. Oliver Cowdery teria um papel semelhante juntamente com Joseph Smith. Mas Joseph Smith é quem falava face a face com Deus. Né? E eles precisavam compreender isso. Né? Então, como eu disse, muitas coisas a respeito da organização e funcionamento da igreja estavam chegando para a liderança, para os poucos membros que tinham até aquele momento. E isso é importante para nós até hoje, né, para confirmar essas coisas. Então, para Oliver Cowdery, o Senhor deixou claro, né, que a revelação chegaria. De que maneira? E se em toda e qualquer ocasião fores levado pelo Consolador a falar ou a ensinar, por meio de mandamentos à igreja poderás fazê-lo. Então ele receberia a revelação, porém não seria de forma oficial como um mandamento que ele escreveria para toda a igreja, mas seriam para situações específicas, onde ele estivesse pregando o evangelho. Como aconteceu quando ele foi para o meio dos índios, né, que estão entre os antepassados, entre os descendentes, né, dos lamanitas. E assim a obra dele foi muito importante. E o Senhor deixa claro, né, que ele não daria ordem acima de Joseph Smith. Tá? Então, antes de tudo, vem o profeta da igreja, como hoje o presidente Russell M. Nelson. Ele recebe todas as orientações e depois todos os outros podem receber revelações, mas não falam em nome da igreja. Né? Assim como um membro que seja conselheiro do quórum de elders, por exemplo, ele não fala por toda a ala ou por todo o ramo.
né? Ele não está acima do presidente ou do bispo. Ele pode receber de acordo com as suas responsabilidades, mas para falar em nome de toda uma congregação ou de toda a igreja, somente aqueles que recebem as chaves para isso. Então eu sei que essa igreja ela é perfeita em sua organização, né? Tem suas falhas porque são conduzidas por homens que são falhos, né? Em muitas coisas nós podemos nos decepcionar, nós podemos não compreender, porque às vezes pela interpretação, como aconteceu lá no início, os homens com suas falhas, eles conduzem alguma coisa de forma indevida, mas prontamente temos líderes que podem nos ajudar e que nos ajudam a corrigir essas coisas. E eu tenho certeza que essa foi a intenção do Senhor, de corrigir para que a condução dos trabalhos da igreja pudesse ser perfeita. Então presto meu testemunho também de que nós temos um profeta vivo. O Senhor fala a nós por meio do presidente Russell M. Nelson e devemos ser sempre muito gratos por isso. Em nome de Jesus Cristo, amém.